Fala galerinha do Calculando, tudo beleza? Aqui é o Felipe trazendo para vocês mais uma videoaula. Dessa vez é a parte 4 de derivadas, né? A gente vai falar sobre regras de derivação e fazer alguns exemplos. Nessa videoaula vai ter 10 exemplos, então vai ser uma videoaula bem dinâmica e bem interessante aí para você que está estudando derivadas. A primeira regra de derivação que a gente vai fazer é a derivada do produto de uma constante por uma função. Então, a gente vai ter uma constante multiplicando uma função, básico, né? Seja m derivável e k pertencente aos reais, então f de x é igual a k vezes m de x, ou seja, uma constante multiplicando uma função aqui, né? Então, a derivada vai ser k vezes m' de x. Pela notação de Leibniz, né, que é bem importante, d dx de k vezes m de x é igual a k vezes d dx de m de x, ou seja, o que a gente pode dizer é que a gente tira a nossa constante da derivada, tira entre aspas, tá? Para ficar mais didático, a gente tira ela multiplicando a derivada da nossa função. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Então, calcule a derivada da função f de x igual a 5 seno de x. Bem, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a notação de Leibniz aqui, tá? E a gente vai tirar esse 5 aqui como uma constante multiplicando a derivada da função seno. Ou seja, f' de x é d dx de 5 seno de x. A gente vai tirar o 5 multiplicando a derivada de seno de x. A derivada de seno de x, como foi falado na aula anterior de derivadas trigonométricas, é cosseno de x. Ou seja, a derivada de 5 seno de x é 5 cosseno de x. Bem, a próxima regra de derivação que a gente vai usar é a derivada de uma soma ou subtração de funções. Sejam m e n funções deriváveis, se a f de x é igual a m de x mais ou menos n de x, ou seja, uma soma ou uma subtração entre funções, então a f' de x é igual à derivada de m', é a derivada de m de x e a derivada de n de x, ou seja, m' de x mais ou menos n' de x. Na notação de Leibniz fica mais claro isso, que é o que? A gente deriva cada um separadamente. Então, a derivada de tudo é a derivada de m de x mais a derivada de n de x. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Calcule a derivada da função f de x igual a x à quarta mais x ao quadrado menos x. Bem, aqui para derivar a gente vai usar a regra do tombo ou a regra da função de expoente, né? Como vocês preferirem. Eu prefiro dizer a regra do tombo. Então, a gente vai fazer f' de x é igual a derivada de x à quarta, derivada de x ao quadrado, derivada de x, cada uma separadamente. Então, a derivada de x à quarta, por regra do tombo, a gente toma por 4 e subtrai 1 no expoente, ou seja, 4x ao cubo. Derivada de x ao quadrado, tombo 2 e substitui 1 no expoente, vai ficar 2 vezes x elevado a 1, 2 menos 1, né? Que é 1, então vai ficar só 2x. E a derivada de x tomba 1. 1 menos 1 no expoente dá 0, qualquer número elevado a 0 é 1, por isso que dá menos 1. Então, a derivada da função x à quarta mais x ao quadrado menos x é 4x ao cubo mais 2x menos 1. Bem, agora a gente vai fazer uma outra regra de derivação que chama a regra do produto. Bem, é bem intuitivo pelo nome a gente já saber que produto é uma multiplicação. Então, a regra do produto vai ser uma multiplicação entre duas funções, tá? Então, seja m e n funções deriváveis, se f de x é igual a m de x vezes n de x, então f' de x é igual a m' de x vezes n de x, mais m de x vezes n' de x. Bem, aqui a gente tem uma frasezinha bem sonora que ajuda vocês a decorarem, né? Não é bom decorar, o bom é aprender, usar bastante até ficar fixo na sua cabeça. Mas a frasezinha bem sonora é o seguinte: é só você olhar, o que é a regra do produto? É a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Coloca em câmera lenta, dá pausa, volta e anota isso que eu falei, que vai ficar muito fácil de vocês lembrarem o que é a regra do produto. O que é? A derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Beleza? Para nunca mais esquecer. Na notação de Leibniz, vai ficar a mesma coisa. A derivada de mx vezes nx é igual a d dx de m de x, que é a derivada em relação a x de m de x, vezes n de x, mais m de x vezes d dx n de x. Mesma coisa, ó, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Fechou? Vamos fazer um exemplo para fixar? Exemplo 3, ó, o terceiro exemplo que a gente está resolvendo nessa videoaula. Tem mais 7, são 10 exemplos que a gente vai resolver, hein? Calcule a derivada da função f de x igual a 4x ao cubo vezes seno de x. Bem, aqui eu já coloquei de vermelho e verde para a gente identificar quem é nosso primeiro, quem é nosso segundo.
porque a regra do produto a gente tem que dar uma olhadinha nisso, né? Então, a derivada disso vai ser d dx de 4x ao cubo, ou seja, derivada do primeiro vezes o segundo, que é seno de x, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, d dx seno de x. Como que a gente deriva 4x ao cubo? Regra do tombo. Então, vai ficar cai o 3, multiplicando 4, 12, vezes x elevado a 3 menos 1, que é 2. Então, fica 12x ao quadrado, vezes o seno de x, mais 4x ao cubo, que é nosso primeiro, vezes a derivada do segundo, derivada de seno, como eu já falei, como a Laura já falou na videoaula anterior, derivada de seno é cosseno, tá? Então, aqui a gente acaba de olhar que o que eu falei ali em cima procede, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Acabou aqui nosso exercício, não é difícil, é só lembrar da nossa regra, beleza? Bem, vamos para a última regra de derivação dessa videoaula. A última regra vai ser regra do quociente. De novo, intuitivamente, quociente vai ser a divisão de alguma coisa, certo? Então, a gente já sabe que vai ter uma divisão. Então, seja mn funções deriváveis, se f de x é igual a m de x sobre n de x, então f' de x é m' de x vezes n de x menos m de x vezes n' de x sobre n de x elevado ao quadrado. Olha aqui em cima o que parece uma regra do produto, certo? Porém, tem esse sinalzinho de menos aqui, beleza? Ou seja, muda, né? Mas é bem parecido com a regra do produto. Outro toque que eu quero dar aqui, depois desse sinal de menos, eu, como aluno, sempre coloco esse parênteses, porque é muito fácil de errar a regra de sinal aqui, tá? Então, viu menos, coloca esse parênteses aqui, para você não errar e perder ponto à toa, tá? Vamos lá. Tem uma frasinha também para a gente conseguir decorar qual que é a regra do quociente. Não é para decorar, tá? É só para a gente ter algo mais sonoro, mais fácil da gente entender. O que a gente tem que fazer mesmo é fazer vários exercícios para entrar na nossa cabeça. Então, o que vai ser? É errado falar isso até, mas é a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Por que errado? Porque o de cima e o de baixo tem nomes, né? Então, é a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado, tá? Então, anotem aí do jeito que vocês preferirem. Pela notação de Leibniz, vai ser a mesma coisa, beleza, galera? Só vai utilizar d dx ao invés de linha, tá? Então, vamos fazer o nosso quarto exemplo. Calcule a derivada da função f de x igual a tangente de x. Bem, aqui a gente tem que lembrar que tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, beleza? Então, fazendo a derivada, vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo, que é d dx, seno de x vezes cosseno de x, que é o de baixo, menos seno de x vezes a derivada do de baixo, que é cosseno de x, sobre o de baixo ao quadrado, que é cosseno de x elevado ao quadrado. Então, aqui, a derivada de seno é cosseno, vai ficar cosseno vezes cosseno, menos, olha o parênteses aqui, ó, super importante, seno vezes menos seno, sobre cosseno ao quadrado de x. Então, isso daqui vai dar o quê? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, né? Aqui, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado, menos seno de x vezes menos seno de x dá menos seno ao quadrado de x, mais ó o parênteses, porque tem um negativo aqui, menos com menos, mais. Por isso fica mais seno ao quadrado de x. Isso sobre o cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, segundo as identidades trigonométricas, é 1. Isso vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de x, e segundo a identidade trigonométrica também, 1 sobre cosseno ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. Logo, a derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x, beleza? Bem, vamos resolver uns exemplos diversos agora. Exemplo 5. Derive y igual a ln de x mais seno de x vezes tangente de x. Bem, aqui a gente já consegue notar, né, que tem uma regra do produto e uma regra da soma, né? Então, a gente vai fazer a derivada de ln e a derivada desse produto aqui. Então, vai ficar derivada de ln de x, 1 sobre x, mais a regra do produto, derivada do primeiro, derivada de seno, vezes o segundo, que é tangente, mais a derivada do segundo, que é a derivada de tangente, vezes seno. Bem, a derivada de seno e a derivada de tangente a gente já sabe, a gente já calculou, né? Então, a derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de x vezes tangente de x. Derivada de tangente a gente fez ali atrás, é secante ao quadrado de x. Então, a resposta do nosso exercício, y' é igual a 1 sobre x mais cosseno de x vezes tangente de x, mais secante ao quadrado de x,
vezes nosso seno de x. Exemplo 6. Derive y igual a log de x na base 5 menos ln de x. Aqui a gente só tem uma regra da soma, que no caso aqui é uma subtração, né? Então a regra da subtração. Então a gente vai fazer a derivada desse menos a derivada desse. Tirando que temos derivadas logarítmicas e derivada de ln também. Então a derivada de log de x na base 5 é 1 sobre x ln de 5 e derivada de ln de x é 1 sobre x. Aqui a gente tira o MMC, vai ficar 1 menos ln de 5 sobre x ln de 5. Beleza? Esse é o nosso resultado. Agora a gente vai fazer o exemplo 7. O exemplo 7 é derive y igual a x ao quadrado vezes seno de x. O que a gente tem aqui? Uma regra do produto, né? Tem um produto entre duas funções. Então vamos fazer. Vai ficar derivada do primeiro, que é x ao quadrado, vezes o segundo, que é seno de x, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro, que é x ao quadrado. E o nosso segundo é seno de x, né? Então, derivada de x ao quadrado, a gente faz por regra do tombo, vai ficar 2x vezes seno de x, derivada de seno de x, derivada trigonométrica, né? Então, derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de x vezes x ao quadrado. Essa é a nossa y'. Tá? Então, a derivada de x ao quadrado seno de x é 2x seno x mais cosseno de x vezes x ao quadrado. Agora, a gente tem esse exercício aqui que é um pouquinho mais complicado, mas não é nada impossível também. Primeiro, a gente vai notar que é uma regra do quociente. A gente tem uma divisão de duas funções. E a gente tem derivada trigonométrica também, de secante e de tangente. Vamos começar. Regra do quociente, derivada do denominador vezes o numerador, menos a derivada do denominador vezes o numerador sobre o denominador ao quadrado. Ou, como eu falei lá atrás, para ficar mais fácil a compreensão, derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado, beleza? Então, continuando aqui. Então, aqui a gente vai ter derivada de 1 menos secante de x é menos secante vezes tangente x, que é a derivada de secante, beleza? Isso vezes o de baixo, que é tangente x. Menos derivada de tangente, a gente sabe que é secante ao quadrado, vezes 1 menos secante de x. Aqui a gente vai juntar o tangente, vai ficar tangente ao quadrado, então só juntando isso, a gente ir fazendo essa distributiva aqui, tá? Vai ficar menos secante de x vezes tangente ao quadrado de x, menos secante ao quadrado de x, mais secante ao cubo de x. Isso sobre tangente ao quadrado de x, beleza? Agora a gente vai usar a identidade trigonométrica, onde tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1. Tá? Então a gente abriu tangente ao quadrado de x em secante ao quadrado de x menos 1. Para a próxima passagem, a gente vai fazer essa distributiva e juntar termos semelhantes. Então vai ficar menos secante de x vezes secante ao quadrado de x, dá menos secante ao cubo de x, menos com menos mais, então mais secante de x, menos secante ao quadrado de x, mais secante ao cubo de x. Então, secante ao cubo de x com secante ao cubo de x vai embora. Vai sobrar secante de x vezes menos secante ao quadrado de x, que a gente coloca secante de x em evidência. E, finalmente, chegamos na nossa resposta. A derivada é secante de x vezes 1 menos secante de x sobre tangente ao quadrado de x. Bem, o exemplo 9. Derive f de x igual a x ln de x menos x. Aqui a gente tem uma regra do produto e uma regra de subtração, né? A gente tem um produto no nosso primeiro termo e uma subtração com um outro termo aqui, uma outra função, né? Então vamos resolver. Regra do produto, derivada do primeiro, que é x, vezes o segundo, que é ln de x, mais a derivada do segundo, que é ln de x, vezes o primeiro, que é x, menos a derivada de x, que é 1, então menos 1. Então, derivada de x é 1, derivada 1 vezes ln de x, né? Derivada de ln de x é 1 sobre x, só que esse x está multiplicando, por isso ficou x sobre x aqui. Então, isso vai resultar em f' de x é igual a ln de x mais 1 menos 1, ou seja, f' de x é igual a ln de x, beleza? Nosso último exemplo, derive f de x igual a x sobre 1 mais ln de x. O que a gente tem aqui? Uma regra do quociente, né? E a derivada da função ln. Então, derivada do de cima, d dx de x, vezes o de baixo, que é 1 mais ln de x, menos a derivada do de baixo, que é 1 mais ln de x dx, vezes o de cima, que é x, beleza? Sobre o de baixo quadrado, que é 1 mais ln de x elevado ao quadrado. Isso vai dar derivada de x é 1, vezes 1 mais ln de x, menos derivada de 1 mais ln de x é 1 sobre x, vezes x, e o menos da fórmula, beleza?
sobre o de baixo ao quadrado, que é 1 mais lnx ao quadrado. Agora, só arrumando, a gente vai ter x com x quarta vai ficar menos 1, fica 1 menos 1 em cima, e o ln de x, sobre 1 mais lnx ao quadrado. Então, isso aqui vai resultar em ln de x sobre 1 mais ln de x ao quadrado. Beleza? A nossa videoaula acaba por aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Até a próxima!